Oi, pessoal. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que novamente nós estamos aqui nessa noite para um bate-papo. Optamos por não fazer o culto no templo hoje. Estamos deixando isso para o culto online no domingo, que é o dia de missões, e resolvemos fazer essa live aqui da minha residência e compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com todos. Desde já, eu agradeço a presença de vocês que estão ligados, que estão conectados conosco. É uma oportunidade que eu tenho de poder chegar ao coração, principalmente das minhas ovelhas. Nós que estamos pastoreando aí no Parque Continental 2, em Guarulhos, e temos a oportunidade de poder comunicar com as nossas ovelhas. Mas, antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração para pedir que Deus venha nos abençoar, que Deus venha se fazer presente e que a palavra que eu tenho a compartilhar com vocês nessa noite seja uma palavra que venha trazer edificação ao coração de cada um daqueles que vão nos ouvir. Então vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós chegamos diante de Ti nesta noite para pedir ao Senhor que o Senhor venha derramar da Sua graça, da Sua bênção sobre nossas vidas, nos alcançando com o Teu poder, com Tua presença viva, e o Teu Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações, na reflexão que traremos, e que haja bênção, que haja saúde, e que o Senhor venha alcançar cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus familiares, que porventura estão nos assistindo, que a bênção do Senhor seja na vida de cada um, fortalecendo a vida espiritual, fortalecendo a vida emocional, fortalecendo a vida física, fortalecendo a vida econômica e fortalecendo a vida familiar em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu gostaria de refletir um pouco num texto bíblico que está no primeiro livro de Reis, mais precisamente no capítulo 5. Evidentemente que não vou fazer leitura de todo esse texto, mas Salomão havia herdado o trono do seu pai Davi, e Davi, ele, no seu reinado, ele preparou muitas coisas para que o templo fosse construído. E Deus não permitiu que Davi fosse o construtor do templo que seria erguido para a adoração ao nosso Deus. E agora, no capítulo 5 do primeiro livro de Reis, nós encontramos Salomão enviando uma correspondência a Hirão, que era chegado o momento de construir o templo. Seu reinado estava em paz, não havia dissensões dentro das fronteiras de Israel. Israel era como
formavam um todo, as 12 tribos estavam juntas, e ele entendia que nesse momento o momento da construção do templo era chegado, e ele manda cartas e dispõe pessoas e até milhares de pessoas envolvidas para trazer o material para Jerusalém, as madeiras, as pedras, enfim, tudo que era necessário trazer foram providenciados. E eu quero basear a minha meditação, a minha palavra, exatamente no versículo 17, quando o rei dá uma ordem, depois das madeiras virem, de tudo estar à disposição e as equipes todas trabalhando, ele dá uma ordem, lá no versículo 17, quando ele diz: mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa, ou seja, para fazerem os fundamentos daquela edificação que ele estava se propondo a fazer, porque ele entendia que o seu pai, por ser um guerreiro, por ter derramado muito sangue em guerras, Deus deixou a ele, Salomão, esta tarefa de construir um templo para Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar, de certa forma, transferindo isso para os nossos dias. Evidentemente que a edificação desse templo, primeira edificação desse templo em Jerusalém, foi considerado uma das 7 maravilhas daquele mundo então. Salomão, que havia recebido essa incumbência de construir esse templo, a ideia era que esse templo fosse um lugar que fosse a referência da presença do Senhor. Não apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações da terra. O templo, ele foi considerado uma dessas 7 maravilhas do mundo antigo. E foi realmente uma obra muito cara e foi muito linda. Tudo que envolveu aquela obra revela a grandeza, revela a excelência, porque, diríamos assim, o endereço de Deus entre os homens deveria manifestar o caráter de Deus, deveria manifestar a beleza de Deus, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é lindo. E esse endereço de Deus deveria ser assim. E na nova aliança, que foi estabelecida por Jesus, quando ele derramou o seu sangue, e isso foi relembrado por nós no domingo, durante todo o dia, quando nós recebemos ali na igreja os irmãos que vieram para tomar a ceia, e ministrávamos a ceia e dizíamos, quando o cálice foi tomado por Jesus, ele disse, diz o texto bíblico, e por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E até foi interessante, enquanto os veículos de comunicação anunciavam que o Brasil havia ultrapassado as 10.000 mortes por Covid, nós estávamos no templo anunciando uma outra morte, a morte de Jesus, que através dessa morte
estabeleceu uma nova aliança com Deus. E nessa nova aliança com Deus, Deus não está mais morando em lugares e em objetos. A partir dessa nova aliança, ele já não morava ou não se manifestava em prédios feitos por mãos humanas, apenas por mãos humanas. Tanto é que nos primeiros passos da igreja, nos primeiros tempos da igreja, na face da terra, não haviam templos. Eles se reuniam de casa em casa, iam por todos os lugares se reunindo para adorar a Deus. Paulo, quando ele prega lá no Areópago, em Atenas, ele declara algo muito, muito tremendo. Está lá em Atos 17, 24, quando ele diz: Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra. E ele declara de uma forma enfática: e não mora em templos feitos por seres humanos. Tremendo isso, não? Ele estava ali diante de um templo, onde havia muitas imagens e era adorado muitos deuses da mitologia, deuses feitos por irmãos, por mãos humanas. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o próprio Jesus, ele declarou que chegaria o tempo em que ninguém iria adorar a Deus, nem naquele monte que ele estava se referindo, e nem em Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E o que eu quero pensar, e o que eu quero refletir, é que nós estamos num tempo onde o Senhor, através da ação do Espírito Santo, está edificando um templo com o mesmo propósito que Salomão edificou o templo naquele mundo antigo. Ele está edificando um templo para ser referência da presença do Senhor para todos os povos, para todas as pessoas. Só que agora, esse templo não é morto, ele é um templo vivo. As pedras desse templo são vivas. A edificação não é feita com areia, com tijolos, com cimentos, com matéria inanimada, mas Deus está construindo um templo com gente. Meu querido, você que está me ouvindo agora, você que está chegando agora, você que permite que eu chegue no teu aparelho, seja ele qual for, eu quero dizer que Deus está edificando um templo com pedras vivas, com gente, com pessoas. Essa é a grande revelação que o apóstolo Pedro nos traz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, quando ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Uma casa espiritual. Então, isso conclui que, fazendo um paralelo com o versículo que o rei Salomão fala lá no capítulo 5, versículo 17, essa ordem, e mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundar a casa. Agora, a matéria-prima hoje, nas mãos de Deus, é gente, é você, sou eu, somos nós, e é com isto, com esta matéria, que Deus está levantando um grande templo, que seja o seu endereço, que seja a sua morada, para que ele seja referências
referência para as pessoas. Eu preciso que o Espírito Santo habite no meu coração para que eu seja referência. A Bíblia diz que Salomão mandou que trouxesse essas pedras grandes, preciosas, lavradas. E eu quero fazer um paralelo desse tipo de gente que Deus precisa nos nossos dias para que o templo chamado igreja seja acabado e a glória de Deus possa vir, possa ser manifestada em nós. Deus quer manifestar a sua glória nas nossas vidas, na tua vida. Você que está aí quietinho, você que está sentado no seu celular, você que está nos ouvindo, Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. Por quê? Porque eu e você fomos salvos. Nós fomos separados do pecado. Nós fomos comprados para Deus com o seu sangue. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora Deus quer nos usar, quer usar você, quer usar a mim, quer nos usar para que sejamos o templo do Senhor, para que essa construção que Ele está fazendo seja usada nesta construção, estas pedras vivas, que sou eu e que é você, para que Ele construa um grande palácio chamado igreja. É claro que hoje no mundo, só que em São Paulo mesmo, em Guarulhos, nós vemos templos magníficos feitos por engenheiros de grande capacidade, templos de grande beleza. Mas esse não é o interesse de Deus. Deus está interessado num templo chamado igreja, para que ele habite na igreja, para que ele, na igreja, seja o referencial para os povos, seja o referencial para as pessoas. E a semelhança do rei Salomão, Deus está mandando que sejam trazidas para a edificação dessa igreja pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para a sua casa ser construída. E é sobre isso que eu gostaria de considerar algumas coisas. Que tipo de pedras Deus está requerendo para que ele possa construir esse templo para a morada dele? Como é que nós devemos chegar diante de Deus? De que maneira você pode se apresentar a Deus como pedras para a edificação deste templo magnífico que supera qualquer construção. A beleza da igreja, ela supera qualquer construção humana. Quando a igreja manifesta os frutos do Espírito, quando a igreja manifesta o amor, quando a igreja manifesta a bondade, quando a igreja manifesta benignidade, quando a igreja manifesta longanimidade, quando a igreja manifesta fidelidade, quando a igreja manifesta o domínio próprio, enfim, os frutos do Espírito, ela se torna um templo maravilhoso e lindo, porque a
a própria palavra dita pelo Senhor Jesus diz que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. E isso não é simplesmente uma opção, é um mandamento. Então, Deus está nos chamando a nos apresentar como pedras vivas para a edificação desse templo. A exemplo de Salomão, que nos disse lá para nós nos apresentar como pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas. Como devemos nos apresentar? E tomando por base e fazendo uma analogia a essa ordem dada por Salomão, eu entendo que nós devemos nos apresentar diante de Deus como pedras grandes. Como pedras grandes. Nós precisamos ser essas pedras grandes. Nós precisamos ser essas pedras grandes na casa do Senhor. O que eu estou falando? Do que eu estou falando para você quando eu penso nisso? Quando eu penso que devemos ser pedras grandes. Eu estou falando de pessoas que pensam em grande, que enxergam grande, que frutificam grande, que frutificam. Muitas pessoas têm a visão curta. E isso faz mal para a igreja. Uma visão enferma torna a vida enferma. Meu querido, minha querida irmã, em nome de Jesus, nós não podemos, de maneira nenhuma, pensar pequeno. Ficarmos num canto. Não. O Senhor nos chamou para um projeto grande, um projeto de conquista das nações. Clama a mim, diz o Senhor, e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas que eu te mostrarei. O próprio Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulo em todas as nações. Esse é o nosso chamado. Essa é a grande obra que Deus quer fazer. Então vamos começar a conquistar no nome de Jesus. Aonde você está, aonde você está inserido, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você anda. Vamos conquistar o nosso bairro, vamos conquistar a cidade, vamos pensar, vamos avançar até que as nações todas sejam conquistadas. Mas para isso, Deus precisa de você. Deus precisa de você como pedra grande, que você seja capaz de se mover na força do seu poder. Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Diz o Senhor, você precisa ser essa pedra grande, essa pedra que se move na força do poder de Deus, que suporta nos ombros grandes pesos. As pedras grandes estavam lá embaixo, suportando grandes pesos, e que caminhem como conquistadores. Amém? Você estás disposto ou disposta a se apresentar como pedras grandes nesse edifício magnífico chamado igreja para conquistar? Salomão disse e ordenou ao rei que trouxesse pedras grandes. Deus está querendo trazer pedras grandes para esse edifício chamado igreja. A segunda coisa que nós devemos considerar para esse edifício é que, para construir esse templo,
Deus precisa de pedras preciosas. Pedras preciosas. Eu e você, nós, você que está me ouvindo, você que está conosco nesta noite, nos ouvindo, você precisa ser uma pedra preciosa. Pedras que sejam do tipo preciosa. Eu me refiro, quando eu falo em pedras preciosas, a pessoas que tragam excelência no seu caráter, que tenham caráter excelente, que revelem esse caráter precioso nas suas ações e nos frutos que eles produzem. Há um clamor por isso, para que os crentes dos nossos dias tenham um caráter excelente. Nós não podemos ser, como igreja, um povo comum, um povo na mesma vala comum do mundo. Nós não podemos ser o povo da mesmice, contente com pouco de Deus, enquanto há nele, o Senhor Jesus disse que nós daria vida e vida em abundância. Há muita vida em abundância para ser experimentada em Deus. Não podemos levar uma vida morna. O próprio Senhor Jesus disse: porque tu não és morno nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Ele advertiu a igreja de Laodiceia, porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou vomitá-lo da minha boca. Nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve nessa noite, tem que revelar um padrão de excelência, o padrão do céu, o padrão de Deus na sua palavra. Eu tenho certeza que o céu é lindo, é um lugar extraordinário. Nós não conhecemos agora, mas nós vamos conhecer. É um lugar sublime, é um lugar espetacular. Na presença de Deus há santidade absoluta. E a nossa vida, como pedra preciosa, tem que refletir isso. Refletir isso nas nossas práticas devocionais, de leitura da palavra, de meditação na palavra, de oração. O nosso ministério pessoal, cada um de nós tem um ministério, deve refletir a excelência, a preciosidade, nossa família, nossa saúde, nossas finanças, nossa profissão, em tudo o que somos e fazemos, precisamos ter a marca do precioso. Tudo deve ser precioso, apesar de nós sermos imperfeitos. Não atingimos essa perfeição. O apóstolo Paulo disse que não havia alcançado a perfeição, mas ele disse: uma coisa eu faço, deixando o que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Então, em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos e nos envolvermos, vamos trazer a marca do precioso, do superior, do melhor. Aleluia. É claro que isto custa caro. Nós não tropeçamos em pedras preciosas andando pela rua. Para encontrarmos pedras preciosas, é preciso cavar, é preciso garimpar, é preciso buscar com perseverança. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã querida. A excelência, guarda isso no teu espírito, já está plantada pelo Senhor em você. Já está plantada pelo Senhor em você. A Bíblia diz que
o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sim, todo aquele que nasceu de novo é verdadeiramente nobre, tem capacidade de projetar coisas nobres e tem a capacidade de perseverar nesta nobreza. Amém? Amém? Eu digo isto porque o melhor de Deus, o melhor que Deus podia dar, que é o seu Filho Jesus, está em você. Então é necessário apenas nós removermos os entulhos da nossa velha natureza, para que a vida de Jesus em nós transforme a nossa vida em referência do que há de melhor nesta terra. Se apresente como pedra preciosa. E a terceira coisa, a última coisa, fazendo referência ao que o rei Salomão disse em 1 Reis, capítulo 5, verso 17, pedindo para trazer pedras grandes, pedras preciosas, ele pede para trazer pedras lavradas. Ele pede isso. O Senhor quer nos levantar como pedras lavradas para edificar esse edifício chamado igreja. Isso fala de tratamento, isso fala de mudança em nossas vidas, fala de discipulado. A pedra, para ser lavrada, ela precisava ser tratada. Eles pegavam uma pedra bruta, sem forma, no grosso, e eles lavravam essa pedra, trabalhavam essa pedra, até que ela se tornava ideal para ser colocada na construção. Isso fala de tratamento, isso fala de mudança em nossas vidas, fala de discipulados. E através do discipulado, de aprender a palavra, de aprender do princípio, das primeiras coisas, dos primeiros passos da nossa vida cristã, é que nós somos, dia a dia, transformados de pedras brutas em pedras lavradas, pedras polidas, prontas para a obra de Deus. Você sabe o que é um discipulado? Você sabe o que é ser discípulo? Há uma lista de diferenças entre o simplesmente ser crente, simplesmente ser um frequentador de igreja, para o discípulo. E eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso, justamente para você que está me ouvindo. Todo discípulo é um crente. Todos os discípulos são crentes. Mas nem todos os crentes são discípulos. Essa é a verdade. Todos os discípulos são crentes, mas nem todos os discípulos nem todos os crentes são discípulos. O crente, o simplesmente crente, ele vai cair facilmente na rotina. Facilmente na rotina. Mas nem todos, como eu já disse, nem todos os crentes são discípulos. Porque o crente vai cair facilmente na rotina. O discípulo é um revolucionário. O discípulo é um batalhador. Ele vai em frente. Ele ultrapassa as rotinas da vida. Não há rotina para ele. O crente depende dos afagos
dos tapinhas nas costas, do paz do Senhor, de alguém que fale com ele. O discípulo está determinado a servir a Deus independente de afagos, independente de carinho. O crente, ele gosta de elogios. O discípulo do sacrifício. Ele é um sacrifício vivo. Ele se sacrifica pela obra. O crente entrega apenas parte de suas finanças. O discípulo, ele entrega a Deus toda a sua vida. Coisa linda. Os primeiros discípulos, que foram mártires, entregaram suas vidas em prol do reino, do avanço da igreja, da construção da igreja, esse templo magnífico. O crente reclama e murmura. O discípulo, ele obedece. O discípulo nega-se a si mesmo. O crente exige que os outros o visitem. O discípulo visita. O crente pensa em si mesmo. O discípulo pensa nos outros. O crente se senta para adorar. O discípulo anda adorando, onde ele vai. A meta do crente é ir para um monte de diferença. E essa listinha aqui mencionada, com certeza, iria aumentar muito. O fato é que nós precisamos ser lavrados, como pedras lavradas, ser lavrados em nosso caráter, polidos no caráter, moldados no caráter, não pelos homens, mas pelo Senhor. E o discipulado, o aprender a palavra, participar dos pequenos grupos de aprendizado da palavra, da escola bíblica dominical, é que vai nos moldar. Por isso, somente aqueles que se submetem a esse tratamento podem ser aproveitados em lugares chaves na casa do Senhor. Então, nos apresentamos como pedras lavradas. Nos apresentemos como pedras lavradas na casa do Senhor. Não sei se nós voltamos, houve uma queda de sinal, e eu preciso saber se nós voltamos para mim concluir a palavra que eu estava falando. Nós voltamos, a confirmação que voltou. Mas concluindo o que nós estamos falando, para encerrarmos nessa noite. Deus está edificando a igreja. Concorda comigo? Você concorda comigo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo? Deus está edificando a igreja. Um templo para Ele. E a igreja é algo nobre. Deus não constrói nada que não seja nobre. Porque Deus é nobre. E a pergunta que eu lhe faço é se você está disposto a andar por esse caminho da nobreza. Se você está disposto a assemelhar-se àquelas pedras que Salomão mandou trazer, que foram pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para edificar o templo. Você vai permitir
que aquelas áreas da sua vida que trazem deformidades sejam tratadas? É necessário. Isso pode ser doloroso, mas não há como nós revelarmos a glória de Deus sem antes passarmos pelo caminho da renúncia e do quebrantamento. O meu desejo e minha oração a Deus é que Deus encontre em você uma pedra viva, pronta para fazer parte do magnífico templo, da magnífica casa, da magnífica morada de Deus que Ele mesmo está edificando neste tempo. E muito mais agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, Deus está tratando conosco de uma forma extraordinária na nossa vida. Deus está tratando de uma forma extraordinária em nossa vida. E eu quero louvar a Deus por você. Você que está conosco nessa noite, quero deixar meu abraço, meu carinho, eu quero orar agora, eu quero estar intercedendo e orando por você que está conosco nessa noite, e lembrando que no domingo nós teremos o nosso culto online, culto de missões, onde nós vamos estar orando por vocês e ao mesmo tempo trazendo uma palavra, mas quero lembrar, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos manter a nossa fidelidade para com Deus nesses dias de isolamento social. Você precisa ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, e você tem a oportunidade de fazer, ofertando através da nossa conta bancária, através de ligar para o nosso tesoureiro, para ele providenciar os meios pelos quais nós podemos estar ofertando ao Senhor. Eu creio que há algumas pessoas que estão precisando de oração. Então, a nossa conta está aí na tela. Bradesco, agência 91, conta 26307,9, CNPJ 13.823.676, mila ao contrário 27. Há aqui alguns pedidos de oração. Vamos passar lá em cima, que eu quero aqui mencionar e lembrar. A Roseli, nossa irmã Roseli está pedindo oração. A irmã Sônia está pedindo oração pela tia dela que teve um AVC. A Bruna está pedindo oração pela família. A irmã Diva está pedindo oração pelo Ricardo Lopes. A Roseli está pedindo oração pelo meu irmão Luiz, que operou. A nossa irmã Cida pede oração pela sua saúde. E a Sônia pede oração pela Tatiane, que está com diabetes. E eu não sei o que você está nos vendo agora, qual é o seu pedido de oração, mas eu quero orar. Eu quero pedir que o Senhor venha derramar agora da sua graça sobre tua vida. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, chegamos na tua presença neste momento para pedir graça e orar por esse pedido de oração que nós mencionamos aqui nesta noite, por todos aqueles que estão enfermos, doentes, e que essas pessoas mencionadas nesse pedido de oração pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Senhor, sejam alcançadas por Ti agora. Que o Senhor venha visitar, repreender toda doença,
toda enfermidade, todo mal, e venhas alcançar, trazendo saúde, trazendo vitória, trazendo bênção na saúde, trazendo bênção na vida espiritual, na vida emocional, na vida física, derramando e providenciando saúde na vida familiar, para que a família seja abençoada, fortalecida na força do teu poder. Eu oro em nome de Jesus. E agora que toda doença, que toda enfermidade que está nos ouvindo agora, seja repreendida em nome de Jesus. E saia, e haja cura, e haja libertação. Que o Senhor venha repreender agora todo o mal. Que o Senhor venha visitar os agentes de saúde, Senhor. Os enfermeiros, médicos, que estão trabalhando arduamente, dioturnamente, de noite, trabalhando, Senhor, para fazer de tudo, do possível e o impossível, para que haja menos mortes no meio desta pandemia. Que o Senhor visite as UTIs, que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor tenha misericórdia do povo e que haja, Pai, que haja o recuo de mortes, que haja o recuo nas contaminações do Covid, que o Senhor venha com misericórdia, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa a igreja metodista wesleyana, abençoa as demais denominações, em nome de Jesus. Derrama a graça, derrama a tua bênção, derrama o teu poder e guarda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto missionário. Amém? O nosso culto missionário. Nós também estamos numa campanha permanente, recebendo doações. Nós estamos abençoando vidas. E você pode trazer roupas, você pode trazer mantimentos, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza. Você também pode fazer a sua oferta para missões, fazer sua oferta também para ação social. Está aí a nossa conta, Bradesco, agência 91, conta 26307, dígito 9. E dessa forma você poderá estar nos ajudando. Não deixe de participar. Não deixe de participar dessa campanha. A Socorro Souza está nos pedindo oração pela sua família, pela mãe, pelo irmão, pela Maria, pela Ana, por cura e por conversão. Senhor, abençoa Socorro, abençoa nesse pedido de oração que ela está fazendo para nós, que haja cura, que haja conversão nesta família e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, assim nós estamos encerrando a nossa transmissão nessa noite. Tivemos algum problema de conexão, mas que foi solucionado. Agradecendo a Liliane, que está lá na sua casa, lá em Guarulhos, e eu aqui em São Paulo, e ela trabalhando da melhor forma possível, dando tudo de si, para que chegue a imagem e o som em perfeitas condições para você ouvir. Deus te abençoe, e que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus e as bênçãos consoladoras do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que te guarde e te livre de todo mal. Até domingo,
18 horas, quando estaremos junto com o louvor para o nosso culto missionário. Você é nosso convidado. Tchau. Um beijo no coração.